Boa noite a todos. Começando mais uma aula abençoada, com a graça de Deus. Sejam muito bem-vindos. Então, vou te convidar para que, a partir desse momento, você traga seu pensamento para o momento presente. Busque uma respiração mais tranquila. Enche seu peito de ar e solte. Respire fundo. Comece a relaxar seu corpo agora. Relaxando cada parte do seu corpo. A partir dos pés, você vai subindo esse relaxamento pelas pernas, quadril. Relaxando então seu quadril, seu abdômen, seu peito. Relaxando sua coluna, cada vértebra da sua coluna, seus ombros e braços, antebraços e mãos. Relaxe seu pescoço agora e sua nuca. Talvez um leve movimento com a cabeça te ajude a relaxar um pouco mais. Relaxe seu rosto, seus lábios e boca, seus olhos e pálpebras, sobrancelhas e testa. Relaxe seu couro cabeludo. Dessa forma, seu corpo agora está mais relaxado, mais tranquilo. Isso permite que a sua mente fique mais leve e serena. E com a mente mais serena e tranquila, você entra em contato com a sua essência, com o seu eu interior. E talvez você consiga visualizar lá no seu íntimo essa pequena luz que pulsa dentro de você, que é a sua essência. Então te convido a agradecer. Agradeça por mais essa oportunidade que estamos tendo hoje. Agradeça por mais esse dia que Deus lhe permitiu experimentar, vivenciar. Agradeça. Agradeça por tudo de bom que você tem na sua vida, principalmente pelo convívio com as pessoas que são tão importantes na sua vida e que ainda fazem parte da sua vida. Pois através da gratidão, você vai fazendo com que a sua luz possa ir expandindo agora. A gratidão é o combustível que faz essa sua luz interior aumentar, crescer, cada vez mais e expandir. Permita que essa luz aumente, expanda, até que ela envolva todo o seu corpo agora. Então, envolvendo todo o seu corpo, você faz o processo da autoirradiação, da autoiluminação. E nesse processo, você se sente ainda melhor. E você continua agradecendo. Então a sua luz expande ainda mais. Extrapolando os limites do seu corpo, ela envolve agora todo o ambiente em que você se encontra. Ela irradia de você em todas as direções, como se você fosse uma pequena estrela. Isso, irradia agora. Que ilumina tudo e todos à sua volta. Irradiando a sua luz, ela se conecta com a luz do colega do lado. E cada um de nós vamos nos conectando uns aos outros, formando uma linda corrente de luz conectada, que nos conecta também aos nossos amigos da espiritualidade,
nossos mentores espirituais, nossos anjos guardiões, e também todos os nossos colegas que fazem parte dessa turma, fazem parte desse curso do plano espiritual. Conectados, formando essa corrente de luz, nós alcançamos também o coração dele, nosso grande mestre e amigo Jesus. E então ele doa para cada um de nós todo o seu amor infinito, que vai nos preenchendo e nos fazendo sentir cada vez melhor. E então a sensação de gratidão aumenta ainda mais. E para agradecer ainda mais, nós oramos a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Você respira fundo mais uma vez, e aos poucos você vai retornando para o seu corpo agora, percebendo o seu corpo, cada parte dele. Quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. É muito maior o número. Eu não tenho ideia de qual é o número, mas é muito maior. Não falaram pra gente não. Isso costuma ser muito mais. Tipo de... Já fui falar de um dos estudos que a gente fez aqui, o estudo do Evangelho, falaram assim que dava para encher um estádio do plano espiritual. Muito. Vem caravanas para cá. Boa noite, tudo bem? Pode ficar. Aqui é a aula do curso de mediunidade. Então, lembra, eu tinha conversado com você semana retrasada. Sim. Aí você falou, eu não lembrava se era na terça ou na quarta. Na quarta. Aí eu falei, eu vou na terça e qualquer coisa vem na quarta. Tá. É o seguinte, a próxima turma vai começar dia 11. Se você quiser ficar hoje, pode ficar, fica à vontade. Não sei se você vai entender muita coisa, né? Porque a gente já está no final aqui, mas você pode ficar à vontade. E aí, se prepara para começar na próxima turma. A hora que acabar aqui, você me passa seu nome e seu contato direitinho, que eu já te coloco na lista, tá? Da próxima turma. Bom, pessoal, continuando aqui, hoje quem vai trazer o caso de obsessão para nós é a Gláucia. Então eu vou passar a palavra para ela contar para a gente um caso de obsessão. Vou passar o microfone também. Para vocês entenderem o que aconteceu, vou ter que dar uma pincelada no meu nascimento, né? Quando eu nasci, que eu tinha uns 3 anos, eu consigo até hoje recordar coisas que aconteceu comigo com 3 anos de idade. Eu nem sei, eu acho que isso não é muito normal. A criança geralmente recorda com 5, 6. Eu recordo de quando eu tinha 3 anos. E eu recordo que eu não me sentia em casa. Aquela casa era estranha, a minha família era estranha, e eu não me sentia parte da família. Eu não me sentia. Eu pensava assim, com 3 aninhos, o que eu estou fazendo aqui? Quem é esse pessoal? Eu tinha umas coisas muito esquisitas na cabeça. Aí eu era uma criança meio que levadinha. Mas hoje, aí quando eu chegar lá na frente, vocês vão entender por que eu era levadinha. Aí, só que as minhas travessuras não eram motivo para um castigo muito grande. Era travessura de criança mesmo.
Mas aí, por exemplo, se tivesse 2, 3 crianças fazendo travessura, a que mais apanhava era eu. Eu apanhava pra valer mesmo. Até um dia que eu cheguei na escola, a professora falou o que tinha acontecido comigo, porque eu estava toda roxa de apanhar. Apanhava pra valer. Mas quando chegar lá na frente, vocês vão entender o porquê que eu apanhava. Daí eu fui crescendo. Não, eu não era muito, eu era boazinha, meu apelido era até pamonha, eu era boazinha, mas eu era apanhava. Aí vocês vão entender lá na frente por que eu apanhava. Aí o que aconteceu? Aí eu tinha muita vontade de sair de casa, porque eu apanhava muito. Daí, quando eu fui crescendo, eu tinha 11 anos, eu fui morar na casa de pessoas, de família. Aí eu comecei a graça de Deus, eu fui morar na casa de uma senhora espírita. E ela era muito boazinha para mim. Ela até vai estar escutando, porque ela já faleceu. E essa mulher, ela era muito boa. Daí aconteciam umas coisas muito estranhas comigo. Na minha adolescência começou a acontecer as coisas estranhas. Com 14 anos, o meu cabelo caiu tudo. Eu fiquei praticamente careca. Sério? Sim, fiquei praticamente careca. Aí, a minha família, minha mãe e meu irmão falou assim, essa menina é doida, precisa levar ela pro... Aí eu comecei a ter desmaios também, né? O cabelo caiu quase tudo e eu tinha muitos desmaios. Aí me levaram pro médico, aí o médico me passou remédio fortíssimo. Daí eu não conseguia estudar, eu babava, ficava babando assim, ó, na cadeira da escola babando. Por causa dos remédios. Por causa dos remédios. Aí eu parei de ter os desmaios. Mas acontece que essa senhora, que eu morava na casa dela, ela era espírita, aí ela falou assim um dia pra mim, isso não é certo. O que você tá fazendo? Tomando esse monte de remédio que sua mãe mandou, seu médico mandou, esse remédio não é, você não tem nada. Ela falou pra mim. Vai vir uma amiga minha, de Uberlândia, o nome dela é Valdelice. Se quiser procurar na internet, ela existe, essa mulher. Ela pinta com os pés, pinta no escuro. Ela chama Valdelice, é de Uberlândia. Aí, a Valdelice veio e eles fizeram uma sessão mediúnica para mim. Eu sofria muito. Eu machucava o rosto quando eu desmaiava. Então, era muito ruim, né? Eu era uma adolescente bem diferente das outras adolescentes. E aí eu sofria com isso. Aí eu comecei a engordar, eu fiquei muito gorda, porque era um sofrimento, né? E aí essa senhora fez uma sessão mediúnica. Daí vieram 7 espíritos. 7 negros. Eu não sei o que eu fui, mas eu sei que eu fui muito ruim. E eles já tinham me descoberto, eles me descobriram nesse corpo. Aí eles falaram assim, pensa que está escondido? Ah lá, ó, ele está naquele corpo lá, naquele corpo não é ele não. Então, quer dizer, eu acho que eu devo ter sido homem. Porque aquele corpo ali não é ele, mas eu sei que é ele. Aquele tá um corpo diferente, está escondido. Mas agora a gente achou, agora eu vou acabar com ele. Daí, conversaram com eles, né? Conversaram com os 7. Falaram para eles lá que não era para eles fazerem isso, que eu estava tentando remediar a situação, né? Estava no outro corpo, reencarnada. Não, nós sabemos que está reencarnado, agora nós achamos. Agora a gente acaba com ele. Daí, o que aconteceu? Aí eles conseguiram dialogar com 4 espíritos. E eles foram embora, os 4. Mas ficaram 3. 3 ficaram e eles falaram que ia acabar comigo. Mas aí, a espiritualidade diz para mim que se eu trabalhasse com criança e nunca saísse do caminho correto, não entrasse em droga, nem prostituição, nem bebida, que eles não iam me achar mais. 14 anos. Daí, eu nunca me envolvi com nada, porque eu morria de medo deles voltarem. Daí, eu fui estudando e crescendo na vida, e ia trabalhando com as crianças, que eu trabalhei com as crianças dos 14 anos até 40 e poucos. Eu trabalhei com crianças, só na evangelização. Daí eles não conseguiram me achar mais. Eles não conseguiram, porque eu continuei a minha vida normal, eu não tive mais problemas sérios.
Então, eu Certo. acredito, e nunca larguei o espiritismo, né? E eu tomei gosto pelo espiritismo e deu tudo certo. E depois dessa sessão, aí você parou de ter aqui esses Parei de ter os desmaios, parei com desmaios remédio. e o Parei remédio. com remédio e fiquei bem. Aí você teve uma vida normal. Só que eu tinha uma vida mais ou menos normal, porque eu me achava horrorosa. Eu olhava no espelho, eu falava, nossa, como eu sou feia, eu tenho raiva de mim. Mas eu tinha raiva de mim, mas era o meu subconsciente que tinha raiva de mim, que me cobrava. Eu me cobrava, porque eu sabia que eu tinha feito uma coisa muito feia. Eu sabia que eu tinha feito uma coisa feia, muito feia. Então eu ficava me cobrando, então eu tinha muita raiva de mim. Por que eu tinha feito tanta coisa feia? Mas eu nem sabia o que era, eu nem sei direito o que eu fiz, mas eu sei o que eu fiz. Aí um dia eu tive uma visão, tive uma oportunidade de ver dois espíritos. Os dois estavam vestidos de branco. Daí, um era negro, com os dentes branquinhos, e ele sorriu para mim, com um sorriso muito largo, muito bonito. Ele era muito bonito. Aí ele sorriu para mim. Aí o outro que estava do lado dele falou assim, se eles te perdoaram, por que você não se perdoa? Nossa. Ele falou para mim. Daí, desse dia em diante, eu parei de me ver feia, eu parei de me cobrar e pus mão à obra mais, né? Mão à Que lindo. obra. Porque aí eu passei a perceber que eu tinha era que continuar e não ficar achando tudo ruim, tudo feio, do que eu fazia, achava que para mim, tudo que eu tinha, por exemplo, eu conseguia uma coisa, eu falava, mas eu não mereço, não mereço. Aí eu passei, não, eu mereço sim. Nossa, Virou a chavinha. Virou a chavinha depois que ele falou, que ele falou isso. Essa visão foi em sonho ou foi numa essa sessão visão mediúnica? foi no encontro que eu fui. Essa visão foi no encontro que eu fui. Que lindo. Agora, eu não sei agora se eles foram embora, se eles não foram, porque eu tenho muitos problemas com a minha menina, né? Porque a minha menina ela passa dias e dias trancada no quarto. Então, eu não sei se eles voltaram, mas eu acho que eles não voltaram, não. Eu acho que deve ser outras coisas. E não isso. Eu Ela acho que também eles foram deve embora. Deve ter os perrengues dela. as provas e expiações dela. Né? Então é isso. Você vê que basta a gente querer, né? Mas você viu que a gente tem que ter ajuda. Se eu não tivesse tido ajuda, eu tinha tomado remédio e não tinha melhorado. Exatamente. Obrigado por compartilhar, viu? Então, eu acredito que eu apanhava tanto porque eles cutucavam. Eles batiam todo mundo. Ela fazia travessuras, né? O seu obsessor fazia ela aprontar. Fazia ela aprontar. Todo. Você ia Mas perguntar? isso comigo não acerta, não. A cicatriz faz a gente ter. Pode um obsessor, por exemplo, vamos supor que um dos obsessores não perdoou, pai, 6 perdoou. Pode esse obsessor ir atacar a filha dela para debater Pode. nela? Se não tem acesso a ela, vai querer atacar quem está perto dela. Se não tem acesso a quem, se não tiver acesso a quem está mais próximo, pega mais o outro. Eles vão fazendo assim, vai rodeando. Quem tem mais assim, contato, você tem um afeto, né? Aí tá te prejudicando. Se você se vigia e ora e você não dá acesso para eles, eles vão procurar alguém próximo a você que baixa a frequência para eles conectar, para fazer essa pessoa te irritar, para você sendo irritado, ficar nervoso, baixar essa frequência para eles te pegar. Aí hoje eu não baixo minha frequência, eu tento não baixar. Porque ela teve um acidente na casa dela, que eu quebrei o nariz. Que quebrou o nariz, que era um obsessor que empurrou ela. Sim, sim. Mas eu acho que esse não era o obsessor, porque a Maria Paula, quando ela incorporou esse espírito, ele estava com problema no coração. Porque ela falou, vou ter um infarto, tô com um coração. Aí eu fui ajudar ela e como eu não sou médium de incorporação, aí eu desmaiei. Eu ajudei, mas eu desmaiei. Sua mediunidade é ser sensitiva, né? Você tem sensações. Sensações. Eu vejo. E aí afeta o seu sistema nervoso. Raramente. Muito interessante. Eu achei uma coisa muito bacana do seu depoimento, é exatamente
a questão principal que nós enfrentamos no dia a dia. Querer melhorar. E o medo deles voltar. A humanidade hoje está doente. Tem muita gente, quantas pessoas com problemas mentais, problemas espirituais, né? Com as depressões da vida e doenças psíquicas, que a gente está careca de saber, tá bom, Sonância? Que hoje é um grande mal da humanidade. Só que as pessoas não entenderam que para melhorar, ela tem que querer. E ela tem que mudar. Não vai adiantar tomar remédio. Se a pessoa não agir, ela por ela mesma, não se esforçar para que ela mude e comece a combater o mal que está dentro dela, que é ela, as imperfeições dela, as imperfeições morais que eu estou falando, né? Se a pessoa não começar a trabalhar a reforma íntima e realmente começar a fazer um processo de mudanças de comportamento, mudanças de hábito, ela não vai se curar. E eu estou vivendo isso na pele hoje, com algumas pessoas assim da minha família, algumas coisas que estão acontecendo no meu dia a dia. A pessoa pode ter ajuda toda a ajuda do mundo, de Deus. Mas se ela não fizer a parte dela, ela não vai sair do lugar. E foi o que você fez, né? Quando falaram para você precisa fazer isso, isso e isso, para que você possa se conectar ao bem. E você, sentindo a necessidade de sair daquele processo, você se conectou ao bem, foi trabalhar com criança, e isso te fez você melhorar, fez você se desvincular dos obsessores. Mesmo que alguns não tenham sido encaminhados naquele dia, naquela reunião mediúnica, naquele momento, quando você começou a tomar atitude e fazer a sua parte, você foi se desconectando deles. Mesmo que eles estivessem tentando te acompanhar. Eles perderam a conexão, eles perderam o acesso. Passaram uma fumaça, uma cortina. Eles iam, a espiritualidade ia passar uma cortina. Mas se eu ficasse no caminho certo. Isso. E aí eles perderam o acesso. Podia até estar perto de você, mas perderam o acesso. Fala, nesse caso, por exemplo, a espiritualidade, sabendo do problema quando era pequena, eles vão dando um jeitinho de encaminhar para algum lugar. Tipo assim, encaminharam para ele trabalhar com a pessoa. Sim. Se não fosse esse caso, por exemplo, aí depois, dependendo da pessoa, eles poderiam, por exemplo, fazer com que a pessoa passasse em frente a algum centro e desse para entrar. Deus sempre está nos amparando. A gente nunca está desamparado. Então, eu digo assim, primeiro vai mostrar, depois você vai ver se você quer. Isso, óbvio, porque existe a questão do merecimento, a questão do mérito. Né? Então, assim, Deus vai te dar oportunidade, mas quem vai agarrar essa oportunidade é você, que vai decidir se vai agarrar ou não. Entendeu? A minha irmã ficou muito brava. Mas você vai ter oportunidade. É tipo assim, meu caso, eu nem sabia que o espiritismo existia. Aí comecei a frequentar. Agora cabe a mim essa parte. Cabe a você, por exemplo, usar todos os conhecimentos que você está adquirindo para realmente fazer a reforma em você. A decisão é sua. Se você vai pegar tudo isso que a gente está aprendendo e vai usar a seu favor, ou simplesmente vai ignorar. Já pôs depois lá dentro. Já te entregou o conhecimento, está nas suas mãos. O que você vai fazer com isso? É o seu livre-arbítrio. A minha irmã, ficou muito brava comigo. Minha mãe também ficou brava comigo, porque eu joguei os remédios fora. Eu não parei de tomar remédio. E aí, hoje, todo mundo lá é espírita. Que legal. A minha família inteira é espírita. Não é frequentador, por exemplo, não é de frequentar, mas eles acreditam no espiritismo. Acreditam e seguem um pouco. Eles vão, tomam passe. Que legal. A minha mãe morreu perguntando sobre vidas, sobre a vida depois da morte, ela perguntava. Você já recebeu a mensagem dela? Eu pedi já, né? Quem sabe, né? Quem sabe? Vamos matar esse mosquito, gente.
Não reclama não, deixa eles passar. Deixa matar o mosquito. Deixa eles matar o mosquito. É um obsessor do centro aqui, Passar na hora do curso, na hora do estudo. Vamos lá, gente. A gente começou na semana passada, estudando a obsessão, né? A gente entrou na questão da subjugação, né? Que é um dos processos obsessivos mais graves que tem, né? O controle ali, o acesso do obsessor e o controle do obsessor sobre o obsidiado é muito forte, né? É muito forte. A gente viu lá que, por exemplo, na fascinação, a pessoa perde o senso crítico, o discernimento, né? E ela acha que ela está com a razão em tudo que ela faz. Na subjugação, é mais grave, é mais profundo, porque não é só o discernimento, ela perde a vontade. Lembra do Raul Teixeira falar? A pessoa perde o controle da própria vontade. Então, o obsessor domina mesmo, tanto moralmente, né? Como a gente viu aqui, tanto moralmente quanto corporalmente, ou seja, moralmente, a pessoa perde a vontade de fazer as coisas, ela fica sob o jugo, né? Sob o domínio do obsessor, e ele faz as vontades do obsessor, mesmo sabendo que ele não quer. Aí eu não gosto de chupar limão, mas o obsessor faz eu chupar limão, mesmo não querendo, eu não tenho forças para ir contra, eu vou lá e chupo limão. Entende? Eu não sei se o dela foi uma subjugação. Não sei te falar. E corporal, ou seja, é uma manipulação tão forte que ele faz a pessoa agir, ter situações físicas. É igual ele falou, a pessoa chega perto da janela e pula. Ele controla a pessoa não domina a própria vontade, e ela faz. Eu sei que tirar roupa na frente de todo mundo é vergonhoso, constrangedor, mas eu não domino, eu não consigo segurar, eu vou lá e tiro a roupa. E fico sentindo vergonha. E mesmo assim eu faço isso porque eu estou sob o domínio completo do obsessor, moral e fisicamente, né? Ou então na questão da prostração. Quantas pessoas estão hoje num processo depressivo, de depressão aguda, né? Desses problemas aí psíquicos, crise muito forte, que a pessoa não consegue sair do quarto escuro, sair da cama. Ela prostra, ela fica ali, ela não tem ânimo, ela não tem controle, ela não consegue sair daquele quarto escuro, daquela cama. Não tem ânimo para nada, não dá conta de fazer nada, né? Então essa prostração é um domínio também físico que acontece ali num processo de obsessão por subjugação. Olá, Pamela, boa noite. Então esse domínio ele é muito completo. Por isso a marionete, né? Você vira uma marionete, você vira. E o mais dolorido é aquilo que o Raul Teixeira falou, né? Por exemplo, ele te domina a ponto assim, de você ficar num ódio de alguém, de dar vontade de matar, você pega uma faca e vai para cima da pessoa e vai para desferir o golpe. Na hora que você está começando a desferir o golpe, eles te deixam para você tomar consciência do que você está fazendo, para você depois sentir arrependimento, culpa, você ir mais para baixo ainda e ficar ainda mais sob o domínio deles ainda. O negócio é muito sério, né? Subjugação é muito sério. Preciso falar uma coisa importante com relação a esse domínio físico aí, tá? E vocês vão entender daqui a pouco porque eu estou falando isso aqui agora. Como que o espírito domina fisicamente a vítima dele? Vou mudar a frase, vou melhorar essa frase. Como que o obsessor domina fisicamente a sua vítima, né? Como é que ela domina o corpo, se for um espírito desencarnado? Como que domina o corpo da pessoa ali obsidiada? Lembra da conexão da fusão mental? Vai para o sistema nervoso. Então ali,
a fusão mental ali, que é a fusão fluídica que acontece, ela é tão íntima e tão profunda que ele consegue, é como se tivesse, igual o Raul falou, como se tivesse o controle remoto do corpo da pessoa. Porque ele está conectado no sistema nervoso, então ele consegue dar o comando para a pessoa levantar a mão e ela levanta. Como se fosse um robozinho que você está mexendo no controle ali mesmo. Porque ele acessa o sistema nervoso da pessoa. Por isso a pessoa faz o que o espírito, fisicamente o que o obsessor deseja fazer com ela, no processo de dominação. Tá? Então é sistema nervoso. Daqui a pouquinho a gente vai explicar melhor isso. Aí eu trago aqui Kardec, né, no Livro dos Médiuns, lá no item 240 do capítulo 23. Conhecemos um homem que, não sendo nem jovem, nem belo, sob o império de uma obsessão dessa natureza, se achava constrangido por uma força irresistível a se ajoelhar diante de uma jovem com a qual não tinha nenhuma intenção e a pedi-la em casamento. Outras vezes, sentia nas costas e nas pernas uma pressão enérgica que o forçava, malgrado à vontade, a que isso opunha, a se ajoelhar e a beijar a terra nos lugares públicos, na presença da multidão. Esse homem passava por louco entre seus conhecidos. Mas estamos convencidos de que não estava de todo, né? Não era louco totalmente, porque tinha plena consciência do ridículo do que fazia contra a sua vontade e sofria horrivelmente. Então, assim, as pessoas encarnadas viam, né? É louco, é doido, né? Aí o julgamento. Essa pessoa não é certa da cabeça. Mas ele sabia do ridículo que ele estava se colocando. Ele sabia que aquilo não era legal. Ele tinha consciência de que não era legal o que ele estava fazendo. Porém, ele era dominado. Ele estava sob domínio. Ele não conseguia impedir que aquilo acontecesse. Né? Pensa, pedir para uma mocinha um casamento. Ele nem queria nada com a moça. Outra hora que se ajoelhava sem querer, começava a beijar o chão. Olha que situação triste, né? Então, esse é o processo que a subjugação causa, né? Que é um processo obsessivo muito profundo. Tem um caso lá na minha cidade, lá tem uma praça, tem uma fonte lá na praça. Tinha um rapaz lá, não era nem da cidade. Ele aparecia lá na fonte para beber água e ele lixava, nem cavalo. E o povo não conhecia ele, era um andante lá. Aí, um dia, não sei se ele foi parar numa das casas da prefeitura, coisa lá, e a documentação dele, ele era médico formado. Médico formado. Médico formado. Olha só. Ele diz, pessoal, que chamar a família, quando ele era estudante, ele falava que era burro, coisa, mas eu acho que é isso aí. Ah, com certeza. Não tem nada de... Com certeza. Porque o cara do nada... De repente, o cara fica nessa situação e faz coisas que não quer. Aí, é provavelmente grande chance de ser um caso desse. Olha aí. Tá vendo? Se colocar numa situação de passar por ridículo, né? Provavelmente ele sofria muito com isso. Né? Se for um caso de subjugação, como a gente está vendo aqui, ele sofria muito com isso. Tá vendo, gente? O julgamento nunca é saudável. Julgamento nunca é saudável. A gente não sabe o que está passando com a pessoa. E a primeira coisa que a gente faz é julgar. A primeira coisa que a gente faz é apontar o dedo. Não importa se é dentro de casa, com o familiar, se é na rua. Ver alguma coisa acontecendo que a gente não concorda com aquilo, é julgamento que vem. Nem sabe o que vai acontecer. A gente nem sabe o que está acontecendo. Né? E julga. Não é brinquedo, não. Bom, falando da subjugação e desse controle total sobre a vítima, sobre o obsidiado, vocês já ouviram falar nesse termo? Possessão? Antigamente se dava esse nome para as pessoas que estavam nesse processo de subjugação.
A pessoa está possuída, né? Daí surgiram vários filmes aí de terror, né? A gente vê muita coisa aí nos filmes e tal. A pessoa está possuída, está possuída, está possuída. Então vamos entender o processo agora para a gente não falar coisas que não deve, principalmente falando sobre essa questão do julgamento, né? Que vem a calhar aqui. Então, toda vez que vinha uma pessoa com um processo grave de obsessão, a pessoa está possuída. Então, eu preciso dizer para vocês, possessão não existe. Assim como o termo incorporação não é o correto de se usar, o termo possessão também não é correto, porque isso não existe. Por quê? O que significa a palavra possessão? Possessão significa tomar posse. Quando você toma posse de algo, pega para você. Bom, significa tomar posse, dá a entender que o espírito toma posse do corpo do obsidiado. E a gente sabe muito bem, e a gente estudou aqui. Oi? Tem? Já deixa eu falar. A gente sabe muito bem que o espírito não entra no corpo, né? Não existe esse negócio de espírito entrar no corpo. Então ele não toma posse. Não existe a coabitação, dois espíritos habitar um corpo. Isso é impossível. A gente estudou e entendeu que o processo é mental. Só aí já dá para entender por que possessão está errado de falar. O espírito não entra no corpo de ninguém. E não toma o corpo da pessoa para ele. Isso é impossível. Impossível. Impossível, vou repetir. Impossível. Ah, mas eu ouvi falar que o fulano, o espírito tomou conta do corpo dele, e o resto da vida dele, ele deixou de ser ele. Impossível. Isso era um caso de subjugação. O gosto, né? A noção do gosto mostra, cara. Aquilo não existe, aquilo, né? Pode até ser que o espírito se aproxime, fique bem próximo e tal. Mas a conexão é aqui, ó. É mente. Uma colega que tem 18 anos de idade, estava do nada assim, uma coisa tomava conta dela, ela se jogava na parede, jogava alto mesmo, mas fosse da pessoa machucada, só que ela não se machucava. Olha. E não conseguiam dominar ela. Aí, muito custo, chamavam uma turma de gente, colocava num carro, aí ia passando sempre em centro. Ela não descia do carro. Quando chegava num que ela queria, ela começava a falar assim, é aqui, é aqui. Aí ela descia do carro, nem com a mão dela, já descia correndo lá para dentro. Aí eu ficava esperando ela fora do tempo. Aí eles davam um jeito nela lá. Ela voltava boa. Aí ela voltava normal. Mas olha ela, aí, gente. Assim, a impressão que ela estava possuída, né? Tá vendo? Para quem vê, dá essa impressão, porque a pessoa, ela parece que muda até de feição, né? Não sabia nada disso. Até a feição da pessoa muda. Às vezes a voz muda, a força física muda. Come até vidro. Teve o caso, você estava contando, a pessoa comer vidro. Teve uma vez, a gente estava numa sessão de obsessão, numa outra casa, num outro centro que a gente participava, a mulher, a médium, né? Ela deu passividade para o espírito e ele dominou ela. Como ela não tinha equilíbrio mediúnico, ela avançou no coordenador do trabalho e foi no pescoço dele, que queria matar ele. Era um obsessor do coordenador do trabalho, sabe? Pregou ele na parede e estava enforcando ele mesmo, para matar. E ela baixinha, assim, ó, uma mulher baixinha, ela pregou ele na parede para a gente tirar, juntou 3 homens. E a gente custou tirar ela de cima do coordenador. 3 homens. Assim, ela criou uma força ali que parecia que realmente ela estava possuída. Ela virava o sofá, cabeça. Parecia que estava possuída. Mas não era um caso desse, de domínio físico, né, pelo obsessor. E o desequilíbrio mediúnico dela abriu portas para isso, né? Então, continuando aqui, não tem esse negócio de entrar no corpo. Então, o espírito não toma posse do corpo. Outra informação que é muito importante, que tem a ver com o julgamento que eu estava falando aqui. Gente, o que a gente aprende no Espiritismo? Quando a gente fala sobre Deus. Que Deus
criou todas as criaturas, simples e ignorantes, para que elas possam evoluir e se tornar espíritos puros. Isso é da lei. É uma lei universal, uma lei de Deus. Ninguém está fora desse contexto. É da lei do universo que todos fomos criados simples e ignorantes. E vamos desenvolver, cada um através do seu livre-arbítrio, então no tempo que for melhor para si mesmo, mas sem exceção, todos nos tornaremos espíritos puros um dia. Demorando muito ou menos, isso é um fato. Portanto, acreditar que existem entidades malévolas, né? Entidades que foram criadas para o mal, né? Criação do mal. Acreditar que existe entidade que é o mal em si, a personificação do mal, isso é uma ignorância da nossa parte. Ninguém foi criado para ser mal. Ninguém é mal na sua essência. A pessoa pode estar numa condição em que ele deixa o mal prevalecer. Ele pode estar numa condição em que ele acha vantagem em fazer o mal para os outros. Ou seja, um estágio evolutivo em que ele ainda não despertou para o bem. Mas ele não vai ser eternamente mal. Vai acontecer um monte de coisas, consequências, e vai vir a misericórdia divina em algum momento que vai resgatar esse espírito. E ele vai despertar mais cedo ou mais tarde. Então, resumindo, ninguém é mal por natureza. Os espíritos hoje que fazem muitas maldades, por mais que eles sejam cruéis, eles estão num estágio da maldade. Entenderam? Eles estão num estágio em que eles fazem o mal. Mas eles também vão passar por isso e vão superar isso. Um dia. Quando? Só eles sabem, só Deus sabe. Mas eles não foram criados para ser o mal. Deus jamais criou uma criatura para ser o mal encarnado na Terra. Isso não existe, isso é ilusão, superstição, mistificação, misticismo. Então, você nunca pode achar que uma entidade, que é um espírito obsessor, por exemplo, ele é uma entidade do mal, que ele está ali só para prejudicar a pessoa, para matar, para fazer maldade. Ele pode até estar fazendo maldade, mas em algum momento ele vai despertar. Em algum momento, o espírito dessa entidade vai despertar. Ele não é, a essência dele não é má. A essência dele é divina como cada um de nós. Entendeu? Então não existe entidade do mal. Não existe isso. Existem espíritos que estão num momento em que para eles o mal é o que importa. Mas eles vão despertar. Então, por isso, mais um motivo para crer que não existe a possessão. Tá? Porque quando fala possessão, é aquela entidade do demônio que dominou aquela pessoa, né? O filme fala muito disso, né? Aquela entidade maligna. Tá falando aí, um dia também vai... Exatamente, essa entidade que hoje pode ser esse demônio. Tem os dragões, né? Tem um livro que chama Os Dragões, que falam desses líderes das zonas umbralinas. Padre Gregório. Que trabalham no mal, que dominam legiões de espíritos, que tomam formas de dragão mesmo. Até eles. Um dia eles vão deixar de ser esses dragões. Eles vão ver que eles... bem ou sem querer. O Gregório lá do livro da Draguides, a mãe foi buscar. Chega, mais de 100 anos. Não importa, porque para o espírito o tempo não existe, né? O espírito é eterno. Vai chegar uma hora que ele vai despertar. Né? Então, por tudo isso que eu falei, por não existir uma entidade que foi criada por mal, essas entidades malévolas aí, essas coisas que os filmes vendem, pelo espírito não conseguir entrar no corpo da pessoa, do encarnado, não é certo dizer possessão. É errado falar isso. Não existe possessão. Por que o espírito, quando você mostra assim, tudo, sempre tem que ser feito? Porque ele quer, né? Ele quer causar medo. Por quê? O medo é um sentimento que traz uma
que abaixa a frequência. Medo, raiva, tristeza, ressentimento, ódio, tudo isso baixa a frequência. Então ele se faz de uma forma monstruosa para causar medo, para a pessoa ficar com medo, a frequência dela baixa e ele domina. Entendeu? Por isso é sempre assustador. Sempre os espíritos que estão fazendo mal, eles vão querer sempre parecer monstros, coisas, aberrações, para te manter ali na baixa frequência, para te dominar, que é o que é ali, tá vendo? Não precisa ser nem espírito. Vocês viram, eu acordei cedo, sim. Olhei no espelho e me assustei muito. Tava meio escuro, assim, meio Você assustou com você mesmo? Então, gente, presta atenção, vai no hospital, pega uma pessoa que está mal, vai no hospital e olha para ela lá, o jeito que ela fica, o semblante dela. Aí essa pessoa, Sara, sai do hospital e vai para uma festa. Olha na pessoa quando ela está lá na festa. Olha a diferença. A gente encarnado muda muito a nossa feição de acordo com o que a gente sente e passa. Imagina o espírito, que é mais volátil para o espírito, que muda mais facilmente. Na festa, a gente nem Não é verdade? Eu vi algumas pessoas e falei assim, nossa, mas é fulano? Agora eu tava com a cara ruim. Tá vendo? Agora eu tava com a cara ruim. tava com a cara ruim, mas ele chega na festa, tem uns ali que sente dor, vem com a cara ruim. Chega na festa, a flor. Tá a dor maravilhoso. some, Dança, faz até toma passinho de banho. Michael Jackson. Então, você vê o tanto que o sentimento, a vibração faz a gente mudar mesmo, até o semblante muda. E encarnados, imagina os desencarnados. Então, resumindo, não existe possuídos. O que existe? Existe pessoas obsidiadas, que podem estar passando por uma obsessão simples, que pode estar fascinado ou subjugado, que é o domínio, aquele domínio completo que a gente acabou de falar, né? E aí a gente entende, ó, ou a pessoa está passando por uma perturbação, que é a obsessão simples, que às vezes pode até acontecer algum efeito físico em volta dela, com ela, mas ela sabe que está tendo ali alguma influência, né? O que a gente estudou da obsessão simples. Ou a pessoa perde o discernimento, o senso crítico, aí ela entra na fascinação, aí é a dona da verdade, a dona da razão, eu nunca erro, sou o rei, né? Ou ela entra nesse processo mais grave que a gente falou aqui agora, da subjugação, que é a perda do domínio, a perda da vontade moral e até mesmo física, né? Então é isso que obsessão é isso. Ou é obsessão simples, é fascinação, subjugação. Não tem esse negócio de possessão. Que falarem fora disso, descarta. Obsessão são essas três fases, essas três etapas aí que a gente estudou. Assim, uma coisa que não você está falando e que eu estou pensando. Como que, então, a pessoa que fala que está possuída, ela consegue rolar no chão assim, sem parar, e voar na parede e voltar? Como que ela consegue? Porque é o domínio, né? O domínio de outra mente sobre ela. Pensa. Você tem a sua mente, que tem as suas crenças. Seu sistema de crenças, aquilo tudo que você acredita, aquilo que para você, seus valores. Então, por exemplo, se for para você dar o tapa em alguém, você conseguiria hoje falar para você assim, dá um tapa na Maria de Lourdes? Primeiro que você não faria isso, mas se fosse fazer, você nem teria força para fazer, porque as suas crenças e os seus valores, ou seja, a sua integridade espiritual, intelectual, sua cultura, todo o seu sistema, que é você, não admite isso. Então você não tem aptidão para aquilo. Mas quando é um espírito obsessor que toma o domínio, é a crença dele, o valor dele, a força dele. Entendeu? Aí você está sobre um processo de subjugação, vamos supor que sou eu, obsessor, e eu odeio ela. E eu gosto de matar. Então, quer dizer, a força que você vai atingir ela, se você estiver sob a minha dominação, vai ser a minha força. Entendeu? Vai ser a minha força. Por isso que a pessoa muda. A pessoa parece que adquire uma força que não é dela, porque não é dela mesmo. Porque é da mente do obsessor.
Porque normalmente, estudando a psicologia hoje, eu entendo que o espírito se conecta com a mente e que tem como ele, quando está nessa parte, que a pessoa perde a vontade, né? Que ela não tem controle de si, é porque o espírito consegue se conectar não só na mente, mas também no sistema nervoso. E aí, quando ele conecta no sistema nervoso, ele fica... Então, a força vem da mente dele, entendeu? Porque, assim, seu sistema de crença, ele influencia muito mais do que você pensa. Se você começar a acreditar que você está doente, você fica falando para você mesmo, ai, eu vou adoecer, eu vou adoecer, eu vou adoecer. Se você acreditar nisso, seu sistema de crença falar isso para você mesmo, você adoece. Porque mente e o corpo estão interligados intimamente, são um sistema só. Então, o que acontece na sua mente reflete no seu corpo. Se você falar para você que você é incapaz, seu corpo fica incapaz. Mas se você falar para você que você é capaz, seu corpo fica capaz. Está na mente. Eu estava hoje na academia, só para ilustrar isso que a gente está falando aqui, e a semana passada que eu fiquei um pouco doente e tal, meio gripado, eu não fui. Aí eu estava com dificuldade hoje, parece que eu estava mais fraco. Aí eu falei pro instrutor, né, falei assim, fiquei semana passada sem treinar, parece que a gente fica mais fraco, né? Ele falou assim, é aqui, ó. Seu corpo está do mesmo jeito, é a sua mente. Porque eu tô pondo na minha cabeça que eu tô mais fraco porque eu fiquei doente. Então aquilo fica mais pesado para mim. Levantar aquele peso que eu levantava sem muita dificuldade, hoje estava difícil de levantar. Palhaço. Falando no livro dos mensageiros, lá na parte final, quando o Fernando morre, né, que a gente até viu no filme que o Fernando morre, e aí chegam os 3 obsessores lá e pergunta, né? Que ele começa a desligar da carne, aí ele vai explicando, põe o André Luiz visualizar como que acontece o desligamento. Sim. Né? Eu estou nessa parte estudando de novo. E aí ele falando que a mente, ela é o ser. Ela equilibra todo o corpo. Ela que então, domina tudo, né? Na hora que ele começa a desligar o corpo da mente, o que acontece? Aquele equilíbrio da microbiota do corpo, as bactérias, com tudo, que a mente consegue manter quando está vivo, né? Então a gente não adoecer. Consegue manter aquilo tudo equilibrado, né? Na hora que vai desligando, tanto que as bactérias já começa a dominar. Massa cinzenta, aquele domínio e tudo. E o sistema imunológico vai parando de funcionar e os micro-organismos vão dominando o corpo. Então, que é tudo pelo poder da mente. Isso. Se o obsessor conseguiu tomar conta, é porque aquela mente acreditou naquele ponto de que ela não tinha mais a força para poder. É igual quando a gente está nervoso demais, explode, mas eu não aguento mais, eu já fiz tanta coisa. Na verdade, a gente aguenta mais, mas assim, a gente chega num ponto que a gente acredita naquilo. Ou seja, aquela pessoa que acredita que é capaz e aquela pessoa que acredita que não é capaz, os dois têm razão. Porque é o sistema de crença. O sistema de crença manda na gente. Muito mais do que a gente pensa. Bom, entendendo o processo da subjugação, tudo isso que acontece, a gente precisa falar de uma coisa muito séria que envolve a obsessão como um todo, né? Que está ligada a qualquer uma desses tipos de obsessão, qualquer um dos 3 tipos de obsessão, que é o vampirismo. Existe, tá? Vampiro existe. Conto para vocês que existe. Estou nessa... Claro que não é o Conde Drácula da Transilvânia, mas vamos entender o que significa vampirismo para vocês verem que é uma coisa real, tá? Vampirizar significa adquirir alguma coisa, explorando, extorquindo ou abusando de alguém, sugar toda a energia de uma pessoa. O que o vampiro faz? Vampiro real. Ele suga, tipo sangue. Ele suga. Por que essa metáfora de chupar o sangue, né? O sangue é um elemento vital para a vida.
Se você perde o sangue, você perde a vida. Ou seja, o sangue é responsável por levar toda a energia, todos os elementos, a nutrição, o oxigênio para o seu corpo. Então, por isso essa metáfora do sangue ali, né, nos filmes e tal. Porque o vampiro, o que ele suga de verdade? A energia. Ele se alimenta da energia da sua vítima. Ele precisa da energia. Ele acredita que ele precisa ainda daquelas energias que estão ligadas ao mundo físico ou qualquer outro tipo. Então, ele suga as energias da sua vítima. Tá? É um processo de obsessão sério em que o vampiro fica ali se alimentando da outra pessoa. E quando eu falo se alimentando, daqui a pouco vocês vão entender melhor o que eu quis dizer com isso. Mas antes de falar disso, eu preciso explicar. Lembra quando a gente começou a aprender sobre obsessão, que a gente aprendeu a palavrinha reciprocidade? Via de mão dupla. Quando a gente aprendeu lá a fusão fluídica, via de mão dupla, na obsessão não é diferente. No vampirismo não é diferente. Como assim? Qual é a via de mão dupla que acontece ali entre a vítima e o algoz, e o obsessor? O vampiro suga a vitalidade da pessoa, as energias para ele se sustentar, e a vítima fica com as energias deletérias do vampiro. Troca. Então ele se sente bem, enquanto que a vítima se sente mal. Entendeu, Glaucia, essa situação? Você tinha 14 anos? Entendeu por que seu cabelo caiu? É uma via de mão dupla. Eles sugam sua energia. Eles vão te sugando. Aí vem aquele cansaço absurdo que você não sabe de onde está vindo. Aí você vai no médico, faz exame, faz um check-up geral. Você não tem falta de nenhuma vitamina, você não tem nada errado. Porque, é claro, a gente sabe, fisicamente tem alguns hormônios e vitaminas que a falta destes causam alguns cansaços, alguns sintomas. Mas aqui eu estou falando espiritual, né? Mental, psíquico. Então, assim, você faz um check-up físico, não tem nada, seu corpo não tem nada. Seus hormônios estão tudo certo, seus vitaminas estão tudo certo, mas é aquele cansaço, aquele desânimo. Por isso que a gente falou da prostração na subjugação. Você está sendo sugado, você fica prostrado, sua energia está zero. Vai no cardiologista, achando que você está infartando, chega lá, seu coração está de 0 bala, e você está lá, prostrado. Falta de ar, mal-estar, dor no corpo, cansaço absurdo. Percebe? Por Então. exemplo, o que aconteceu comigo foi quando eu comecei a mediunidade no centro. E aí eu falava, eu vou no centro assim mesmo. Aí eu chegava cansada, nervosa. E aí o Breno conseguia ir lá para me visitar. Aí um dia eu comecei, aí eu vim assim mesmo. Aí um dia eles pegaram o Breno para a pista e me irritar perto, fazer com que o Breno me irritasse. E aí na hora que eu fui para falar, eu só pensei assim, não sou eu, eles estão querendo que eu fique nervosa porque eu não sinto, mas eu quero brigar com ele porque eu tô na raiva dele, que tá passando raiva, e briguei com ele. Ou seja, nervoso do espírito para soltar. Eu sei que é obsessão, mas eu quero. Eu quero. Pronto, aí ó. O caso foi tão grave, porque todas as vezes o Cláudio que brigava e eu que ficava apaziguando. Quando eu brigava, eu tinha que... Aí o Cláudio vinha brigar e eu tinha que parar para eu apartar. Dessa vez, o Cláudio veio apartar. Tá bom. Você tá nervoso, vamos tomar já banho. Quer dizer, eu tinha ultrapassado realmente o limite. E eu tive essa exata noção de que não era meu, mas que eu queria aproveitar o nervoso. Vendo? A dominação ali foi séria, a dominação. Não sei quem dominou quem ali, na verdade. Aí, ó, a reciprocidade, Em relação a isso que o Érico está falando, e que às vezes a gente vai no médico, eu estou falando isso porque ele sabe, ele já me levou no pronto-socorro 2 vezes, com sensação de infarto. E chega lá, faz todos os exames, olha o coração, não sei o que, desculpa. Olha o coração,
faz isso aqui. Ela não tem absolutamente nada. Porque essa mediunidade pouco ostensiva que ela tem, né? Aí, gente, vou trazer para vocês aqui. Deixa eu só contar um caso que exemplifica isso que a gente está falando. Várias vezes já aconteceu a gente conversar com o espírito ali, atendendo na desobsessão, que fala assim: mas eu estava com a fulana, eu estava bem. Você me trouxe para cá, eu fiquei ruim de novo. Entendeu? Porque ele está com a pessoa, às vezes nem é por maldade. Ele está precisando de ajuda, está sentindo dor, porque ele está preso demais, apegado à sua vida material, sua última reencarnação. Às vezes ele nem sabe que desencarnou, está sentindo dor, está sentindo mal. Aí ele consegue conectar com alguém, ele transfere, às vezes sem saber, as dores dele para a pessoa, e recebe a energia da pessoa boa, e fica bem. Então vou ficar com essa pessoa, estou ficando bem. Isso é a coisa mais comum que tem. É o que mais aparece aqui na sessão de desobsessão. Aí eles ficam bravos. Vocês me tirou de lá, eu estava com fulano, eu estava bem, agora eu fiquei ruim de novo. Porque eles não percebem esse processo, né? Sem querer, ele acaba sendo um obsessor. Às vezes não é maldade, tá vendo? Nem toda obsessão é maldade. Não é por maldade, mas ele queria se aliviar e ele achou alguém ali que ele conseguiu se conectar. Vai que, né? Outra coisa, desobsessão na terça. Quando eu venho aqui para a aula, eu já trago uns 10 aqui. Certeza, Ribeiro? Mas já fica tudo aqui para ser doutor. Já fica. Então eu estou fazendo uma boa ação. Não é só você não, Ribeiro, todos nós, viu? Todos nós. Aí, olha só o que André Luiz traz para a gente. Olha que bacana. No livro Missionários da Luz, no capítulo 4, vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias. E, em se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarida no estojo de carne dos homens. Ou seja, lembra do padrão vibratório, da frequência, de você abrir a brecha para ele vir se conectar a você, né? De que forma que você abre a brecha? Todas as vezes você baixa a sua frequência, todas as vezes que você se deixa levar pela raiva, a raiva é minha, eu vou matar ele. Ou, não, eu gosto de beber, eu vou beber. Não, eu gosto de matar, eu vou matar um. Eu mato um. Né? Toda vez que você abre o espaço, né, que você abre a conexão para ele se conectar a você, ele aproveita. Ele aproveita muito. Muito. Tá? Então, assim, a gente que permite acontecer os processos. Quando a gente se deixa levar também pelos nossos próprios vícios, pelas nossas próprias imperfeições, pelas nossas próprias vicissitudes morais, vícios morais e qualquer outro tipo de vício. Né? Mais um depoimento do André Luiz, só que agora do livro Domínios da Mediunidade. Milhares de almas, olha isso, milhares de almas, despidas do envoltório denso, praticam o vampirismo. Milhares, gente. Praticam o vampirismo junto dos encarnados invigilantes, simplesmente no intuito de prosseguirem coladas às sensações do campo físico, das quais não se sentem com suficiente coragem para se desvencilharem. Vou pegar um exemplo aqui. O cara fumou a vida inteira. Se encarnou fumando. Mesmo que o médico falou, você tem que fazer um pulmonar, se você não parar de fumar, você vai morrer. O demônio continuou fumando até morrer. Ele desencarna. Você acha que ele, só porque desencarnou, ele perdeu o vício? Ele vai levar o vício dele com ele. Porque ele está preso a esse vício. Obviamente, ele vai precisar se tornar um vampiro. Para quê? Para saciar o desejo incontrolável dele de alimentar esse vício do tabaco. Então, o que ele vai fazer? Vai procurar alguém que fuma e vai se conectar a essa pessoa para fumar com essa pessoa.
E aí aí ele se torna um vampiro. No caso aqui, o vampiro de vício, o vampiro do cigarro, né? O mesmo acontece para qualquer outro tipo de vício Bebida. ou paixões, qualquer coisa que você faz aqui na Terra que é exagerado, você está dando lastro para os vampiros grudarem em você. Até sexo, tudo. Sexo, desvarios do sexo, Sexo e destino. desvarios do sexo, bebida, drogas, más paixões, desejo de passar a perna no outro, reclamação, tudo isso que são coisas negativas, vicissitudes morais, que a gente acaba se deixando levar, a gente tem aquele gostinho de fazer aquilo, a gente está dando lastro para fomentar os vampiros. Também gostam daquilo. Em qualquer parte que seja. Envolveu o vício, você está dando lastro com o vampiro ali, tá ali com você. Ele pode nem ser um obsessor seu, assim, de um espírito vingativo, que quer te prejudicar por vingança. É só porque ele quer saciar o vício deles. Como você compactua do mesmo vício, você chama ele para perto de você. Uma cerveja sem álcool. Isso é fácil. Deixa acabar esse assunto que você vai entender melhor. Tem muita coisa aqui pra gente falar. Diga. Então, por exemplo, toda pessoa que é obsediada, e no caso da subjugação, a gente pode dizer que ela é um médium ostensivo? Pamela, mediunidade todos têm, mas não, eu não diria que é ostensivo, não. É só porque É porque bateu a frequência. Porque bateu a frequência ali e o do espírito dominou. E mediunidade é humana, né? É um recurso humano. Ostensivo seria se ele percebesse. Ostensivo seria se ele tivesse acessos de percepção ou então de transmissão de mensagens muito claras. E às vezes a pessoa nem sabe que espírito existe. Apesar que eles falam que 90% dos que estão, por exemplo, no sanatório, a maioria é tudo Mediunidade desequilibrada. mediunidade desequilibrada, né? Certo, essa porcentagem é o que tem. Só que essa mediunidade desequilibrada nem sempre é ostensiva. Entendeu? Nem sempre ela é ostensiva. Muito bem. Ou seja, quando a gente fala esse negócio de dar lastro, é porque nós somos terreno fértil. Por quê? Qualquer conexão exige sintonia. Voltando lá no que a gente aprendeu lá atrás da fusão fluídica, né? Do transmediúnico e tudo mais. Você é terreno... nós somos terra fértil. A terra está ali. Vamos pensar na terra? Ela está ali. A semente que cair nela, se ela é fértil, vai brotar. Se você é a terra fértil para ervas daninhas, vai chover erva daninha no seu terreno. Mas se você tem outros tipos de nutrientes, que ao invés de alimentar as ervas daninhas, você alimenta o trigo, o alimento, a flor, você vai produzir flor, o alimento, o trigo. E as ervas daninhas não vão conseguir alimento na sua terra para se reproduzir. Entendeu o que eu estou falando? Entendeu? Claro. Tudo base disso. Toda obsessão, toda essa parte ali, essa parte prejudicial da mediunidade, que é a questão obsessiva, né, da obsessão, está embasada nesse conceito, nesse processo. Ou eu sou terra fértil. Eu sou terra fértil. Agora, para quê? Sou terra fértil para obsessor, vampiro, ou eu sou terra fértil para propagar o bem, para ajudar, para evoluir, para me proteger de mim mesmo. Então, cabe a nós adubar essa terra, nossa própria terra, com nutrientes que vão fazer germinar coisas boas,
frutos bons, ao invés de ervas daninhas. Ao invés de dar lastro para vampiro ou para qualquer obsessor, dá lastro para se conectar com o alto, com o meu anjo guardião, com os mentores que estão aqui para me ajudar, com Deus, com Jesus. Porque é isso que acontece. Ó. Somos esse tipo de terreno fértil. Temos nutrientes que alimentam as más paixões, as vingancinhas, os ressentimentos, as mágoas, a fofoquinha. Temos nutrientes que alimentam vícios de todo tipo. E aí, quando a gente fala vícios de todo tipo, a gente entra no sexo, drogas, bebida, cigarro, reclamar. Tudo isso é vício. Você, tipo assim, dos 5, só um que não faz. Tô brincando. Eu não era pedido, eu respondo Drácula. Já é um senhor vampiro, né? Cólera, aliás, desvarios do sexo, cólera. Isso todo mundo tem. Porque tem gente, tem, isso é verdade, todo mundo tem. Todo mundo tem aquela, pelo menos seja aquela raivinha. Mas tem gente que é colérica. Tem gente que a raiva domina a pessoa. Assim, tipo assim, esse é o Nelson, vá para aquele lugar. Tem gente que é assim. Já viu? Tem gente que você cumprimenta a pessoa e ela te manda ir para aquele lugar bonito. Né? Não posso dar bom dia pro Lucas. Então, Ele já morre morte. tá vendo? A cólera, ressentimentos, mágoas que a gente vai guardando. Tudo isso são nutrientes para o terreno fértil dos vampiros. Tá? Das ervas daninhas. Mágoa é o seu próprio veneno. Você está tomando o seu próprio É. veneno toda hora. É o meu pequeno malvado lá do desenho que virou bonzinho. Pois é, até ele, né? Mágoa, você Eu bebe. malvado. Agora você entendeu? Tá vendo? E mágoa, gente. E mágoa é um veneninho que vai te correndo por dentro. E ele vai. É aquele veneninho que você vai tomando em doses homeopáticas. Que ele não faz mal na hora. Mas você vai tomando. E aí aquilo vai aumentando, vai aumentando. Quando você vê, de repente você está com uma úlcera, de repente você está com uma coluna que está travada, de repente você está com um ciático com problema, você está com N coisas que vêm de mágoas que você vai alimentando durante muito tempo na sua vida. Aí vem, além do seu próprio pensamento, descarregar essas energias negativas do seu próprio corpo, ainda dá lastro para os vampiros. Para vir ficar te sugando, te minando as suas energias, sabe? Vai te sugando, vai te sugando. E aí, você está mais jovem, você está com muita força, com muita energia, você mal sente. Mas você vai ficando mais velho, vai passando o tempo, a idade vai chegando, aí vai pesando. Aí vai pesando. Quando a gente vai ficando mais velha, que a gente vai descobrir que tá tomando veneno que você bebe, porque quer. É, Quando é mais velho, que você exatamente. quando é mais novo, você não sabe disso. Você tá bebendo veneno, porque quer. E muitas vezes não escuta, né? Os mais velhos falam, meu filho, faz isso. Eu falo, larga pra lá. Larga Não tinha pra que falar. Perdoa. Só que além da conexão em sintonia que faz a mente ligar na outra, gente, existe um negócio que André Luiz fala muito nas obras dele. As bactérias, os micro-organismos psíquicos. Já ouviu falar disso? Bactérias psíquicas. Quando o vampiro se conecta a sua vítima ali, ele despeja sobre sua vítima uma enxurrada de bactérias psíquicas, porque elas vão facilitar o processo de conexão para que ele sugue as energias da sua vítima. Bactérias psíquicas que nós também produzimos em nós mesmos. Nós produzimos. Porque elas funcionam como as bactérias físicas aqui, que a gente conhece da ciência, né? A gente tem os bacilos, os vírus, as bactérias, os fungos, micro-organismos que, quando entram no nosso organismo, podem causar doenças.
Só que esses micro-organismos não são só físicos. A nossa mente produz esses micro-organismos. Nossa mente produz e eles ficam circulando no nosso mundo psíquico. E aí aí você vai aumentando a produção desses micro-organismos, eles vão para o sistema nervoso e desencadeiam no físico. É aí onde começam as dores, as sensações de dor, de infarto, de tudo que você faz exame. O físico, no exame científico, não está apresentando ainda, mas ele já está colhendo os sintomas desses micro-organismos psíquicos que já estão ali corroendo no perispírito os órgãos, que está refletindo no corpo físico. E que mais tarde vai acabar acontecendo a doença física. Wellington, chega muita gente aqui no diálogo fraterno justamente desse jeito. A pessoa não perdoa o ex-marido, ou não perdoa a ex-esposa, e porque ele está feliz com a outra mulher, ou porque ela está feliz com o outro parceiro que ela arrumou, eu não suporto isso, e a pessoa está doente. Aí você vai falar, muitos escutam a gente, graças a Deus, você fala, não, olha, isso está fazendo mal para você, deixa a pessoa seguir a vida dela. Você está destruindo a sua vida. Exatamente. 2 vezes. 2 vezes. A raiva que eu sinto, para e pensa. A raiva que eu sinto, quem está produzindo essa raiva? É o outro? Sou eu. Ou seja, eu estou produzindo a raiva em mim, essa raiva que está criando esses micro-organismos psíquicos em mim, causando mal no outro. É em mim. Sim. Então, a gente mesmo é terra fértil para criar, desenvolver esses micro-organismos psíquicos dentro de nós que fazem mal para nós. Para nós. E ainda ajuda a fomentar os processos vampiríticos. A pessoa fica doente. Adoece. Não tem como não adoecer. Não tem como. Entenderam o processo? É assim que funciona. É só começar a ver notícia ruim e notícia boa, para você ver a diferença que dá no corpo. Ou seja, tudo que você alimenta na sua mente, a sua mente tem o poder de criar, gente. Nós somos co-criadores. Nós somos co-criadores, nós temos esse poder de criar. Por isso que existe uma essência divina em nós, essa capacidade de criar. E se a sua mente tem o poder de criar, quando ela está doente, o que ela está criando? Doença. Simples assim. Vamos só para ver o que o André Luiz fala no livro Missionários da Luz sobre isso. Era o vampirismo, a tese que me preocupava. Vira os mais estranhos bacilos de natureza psíquica, completamente desconhecidos na microbiologia mais avançada. Ou seja, na ciência humana ainda não era conhecido esses microbacilos que ele estava vendo no plano espiritual, hein? Não guardavam a forma esférica das cocáceas, nem o tipo de bastonete das bacteriáceas diversas. Entretanto, formavam também colônias densas e terríveis. Reconheceram-lhes o ataque aos elementos vitais do corpo físico, atuando com maior potencial destrutivo sobre as células mais delicadas. Aí pega a célula do sistema nervoso, pega a célula da coluna, célula tronco, pega a célula dos órgãos, do intestino, pega a célula do coração, do pulmão. Pega um pouquinho de arroz, põe num copinho e deixa lá. Deixa lá. O que vai acontecer? Não vai procriar micro-organismo ali, fungo, bactéria, vai ficar verde. Vai ficar escuro, preto. Fica verde e depois fica preto. Né? Isso acontece no corpo. Não, esse aqui é dos bichinhos que ela guardava no armário. Tá vendo? Isso acontece no corpo. Quando a gente deixa essas colônias desses micro-organismos
crescer dentro de nós. E aí vem as doenças. Inevitavelmente vai vir doença. E eu ilustro também no livro Mensageiros, quando o Aniceto chega no Rio de Janeiro, lá que eles vêm, né, lá do nosso lar, e quando eles chegam, que eles estão ali flutuando sobre uma avenida do Rio, e eles estão vendo, porque o André Luiz recebeu Ele potencializou a visão dele para ver mais coisas, né, no plano espiritual, antes de viajar. Eles estão flutuando ali na avenida, no Rio de Janeiro, eles estão vendo nuvens de micro-organismos passando de pessoa para pessoa encarnada assim. Ele vai contando. Quem já leu o livro vai lembrar dessa passagem. Porque no filme não mostra isso. Então, eles vão vendo as nuvens de micro-organismos passando de pessoa para desencarnado, depois para o encarnado, dominando aquilo ali. E assim, nuvens densas de milhões, bilhões de micro-organismos ali dominando as pessoas, encarnadas e desencarnadas, que estavam ali na avenida. Que são essas bactérias psíquicas. Que a gente mesmo produz. Que alimenta não só o mal-estar e a doença em nós, mas a obsessão que nós estamos sofrendo e os processos de vampirismo que também sofremos. E a aula que vem a gente continua. Tem muita coisa para falar desse vampirismo aqui. Tem muito pano para manga. Antes de terminar, alguma dúvida? Não? Só da internet tranquilo aí? Na aula que vem a gente vai ver uns vídeos bem impactantes com relação ao vampirismo, à obsessão. São bem interessantes. Certinho, Natália? Então vamos agradecer, vamos mais uma vez agradecer a Jesus pela oportunidade. Respire fundo. Vamos trazer a gratidão novamente. E agradecer por mais essa oportunidade dessa aula de hoje, na qual nós pudemos ter mais importantes aprendizados sobre a questão mediúnica e tudo que nos envolve, todos os processos que estamos alheios, que às vezes a gente nem percebe. Agradecer aos nossos mentores espirituais, responsáveis por esse curso, por esse estudo, que estão sempre nos acompanhando, os nossos anjos guardiões. Agradecer a Deus, claro, pela oportunidade, ao nosso mestre e amigo Jesus. Eu, particularmente, agradeço a cada um de vocês pela companhia de hoje, pela confiança, por me permitir estar aqui estudando sempre, aprendendo sempre, compartilhando sempre. E assim, com o coração, mais uma vez, cheio de gratidão, nós irradiamos a nossa luz interior, fazemos com que ela possa expandir além dos limites do nosso corpo, formando novamente aquela linda corrente de luz. E nessa conexão, nessa corrente de luz, nos conectamos aos mentores, a Jesus, trocando impressões. Talvez você sinta agora uma sensação de bem-estar tomando conta de você, de plenitude. E nessa sensação boa, gostosa, nós oramos para agradecer ainda mais, encerrando nossa aula de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Muito, muito, muito obrigado mais uma vez a cada um de vocês. Que Jesus abençoe.